É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. A graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quarta-feira da 15ª Semana do Tempo Comum. E nesta semana continuamos a nossa escuta do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Nós acabamos de ler o capítulo 10º, que tinha todo aquele discurso sobre a missão, e entramos agora vendo a vida prática de Jesus, o seu dia a dia. E foi interessante nós notarmos o seguinte: como nós percebemos que nesse início do capítulo 11 chegou aquela situação de João Batista, que estava passando por uma hora difícil, uma hora de escuridão interior, aquilo que na espiritualidade costuma se chamar de uma noite escura da alma, naquelas categorias de São João da Cruz, por exemplo. João Batista se sente, nesse momento de escuridão da prisão, a necessidade de perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias. Olha, que coisa interessante é que João Batista recebe uma resposta de Jesus que não é uma resposta que joga João para baixo, né? Ele que foi aquele profeta que preparou os caminhos. Talvez a gente numa hora dessa dissesse: mas logo você, duvidando, você preparou tantos outros e agora você aí não é capaz de ter as suas convicções garantidas? Não. Jesus desce ao mais profundo do projeto de Deus sobre João e manda uma resposta iluminada para João. Como é bom quando a gente encontra na vida da gente pessoas que fazem com que a gente olhe para a luz que está dentro da gente, mesmo quando a gente está lá naquele momento na prisão, e aquelas pessoas nos fazem olhar para fora, enxergar o mundo cá fora. E Jesus mandou notícia para João do que era que estava acontecendo cá fora, como tinham os sinais dessa presença do reino de Deus, que era toda uma forma de confirmar o que estava escrito nas Escrituras. E aí, você tem pessoas na sua vida que fazem como Jesus fez, que iluminou a vida deles, a vida delas, ilumina a sua vida com luz, com palavras que te colocam dentro de uma perspectiva maior da sua vida, não faz com que você fique ali preso naquele momento que você está vivendo, porque isso pode ser que a gente muitas vezes se neutraliza, fica olhando só aquele momento de dor, de luz, de falta de luz, e a gente perde as motivações. Jesus ajuda João a abrir os seus horizontes e a perceber um projeto de Deus que está muito além daquele momento que ele está ali vivendo naquele momento. Ou seja, Jesus ajuda João a perceber o significado, o projeto, o sentido da sua vida. Como é bom quando a gente não perde a visão completa. Hoje em dia se fala muito dessa, uma palavra, né, holística, não é? A visão do todo. Quando a gente não perde essa visão do todo, vê o projeto por inteiro e não fica perdido em algumas partes. Pode ser que a parte que eu esteja vivendo aqui agora seja um momento de dificuldade, etc., mas Jesus ajuda a gente a superar tudo isso. Foi dessa forma que Jesus agiu em relação a João Batista. Depois a gente viu Jesus ontem falando para aquelas duas cidades que tinham se fechado para o anúncio da Boa Nova, e nós falamos e meditamos sobre a necessidade da conversão, e nós vimos que a conversão é sempre a conversão de uma pessoa, mas que existe uma interferência entre nós, que tudo está interligado, né? Se fala muito isso, o Papa Francisco gosta de repetir: tudo está conectado, tudo está interligado, que é a palavra de ordem nos dias de hoje, né? Parece uma palavra da moda, mas você e eu, nós já dizemos isso no próprio credo: creio na comunhão dos santos. Ora, se é verdade que existe uma comunhão dos santos, existe também uma comunhão dos pecadores. Porque se a minha santidade pode ajudar na sua e a sua santidade pode interferir na minha, também o meu pecado tem consequências no conjunto da vida humana, sobre o meio ambiente, sobre a vida de outras pessoas. A gente nunca se salva sozinho, nem se perde sozinho. Dizia um padre da minha diocese, Monsenhor Antônio José de Almeida, quer dizer que para o céu e para o inferno, ou a gente vai de carona ou dando carona. Então, como é bom a gente saber isso, a responsabilidade que a gente deve ter. Então, ontem, a meditação da Palavra de Deus nos ajudava a perceber
um bocadinho todas essas coisas. Bom, você já sabe que você está aqui nesse meu perfil, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de dividir com você essa mensagem da Palavra de Deus. Muito obrigado por cada vídeo meu que você curte, que você comenta, que você encaminha. Muito obrigado a você que está inscrito no meu canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, a você que me segue no meu perfil do Facebook, na minha página também do Facebook. Obrigado por cada comentário, por cada vídeo compartilhado, encaminhado. Para mim é um motivo de alegria. Eu disse, né, que a gente está tudo interligado, portanto, a sua comunhão, a sua cooperação, um linkzinho que você clica, um like que você deixa, isso ajuda para que outras pessoas, olha, a consequência do que você faz na vida de outras pessoas. Então, se você consome o que eu faço, mas não dá um like, um joinha, você não está colaborando com o outro, está faltando a comunhão sua. Então, eu não sei como é que faz isso. Pergunta, o neto sabe como é que faz, o sobrinho sabe, não é? A tia sabe, tem alguém que sabe. Então, não tem desculpa para você em não colaborar. Olha a comunhão, olha a corresponsabilidade sua também. E tem a minha página lá do Facebook, a página Tua Palavra, Luz no Meu Caminho. Muito obrigado a você que nos apoia aqui nesse serviço, nesse ministério de evangelização. E no dia de hoje, do que é que trata o evangelho de hoje? Nós estamos no capítulo 11º do evangelho de Mateus, o evangelho de Mateus no capítulo 11, portanto, e nós temos hoje os versículos 25 a 27, poucos versículos que a gente tem no dia de hoje. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, esta luz, e nós veremos que pão é Jesus. Sim, hoje nós queremos pedir a Deus a graça, o dom da sabedoria. A palavra sabedoria tem a mesma raiz da palavra sabor, ter gosto. Como é bom quando a gente tem gosto na vida, quando a gente sabe, não é, saborear a vida com aquele gosto que ela tem. Pode ser que a vida agora me apresente um gosto amargo, mas é o gosto que eu estou tendo agora e eu preciso saborear, sentir esse gosto. Pode ser que seja um gosto azedo ou um gosto doce. O bom é a gente sentir o sabor da vida. Senhor, vem dar-nos sabedoria. A sabedoria nem sempre tem a ver com ciência, com inteligência, com leituras de muitos livros. É algo que vem de dentro. Quanta gente sábia a gente encontra na vida. Na minha terra tem um ditado que a gente diz que sabedoria, quando é demais, vira bicho e engole o dono. Mas aí não é sabedoria. Aí não é ser sábio, aí é ser sabido. E na minha terra se diz que sabido é aquele que bate prego em barra de sabão. Olha qual é a dificuldade que tem bater um prego numa barra de sabão. É fácil demais, né? Esse tipo de sabedoria não é sabedoria, isso é esperteza. Sabedoria não é esperteza. Sabedoria é conseguir entrar no profundo das situações com uma luz que nem sempre vem simplesmente de nós, não. É luz que vem de Deus. Senhor, vem dar-nos sabedoria. Lembra que o rei Salomão, quando ele, jovenzinho, foi assumir o trono, Deus pergunta para ele o que é que ele quer, o que é que ele pede. E ele não pediu vida longa, ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Lembra aquele famoso discurso, famoso julgamento de Salomão, daquelas duas mães que chegam lá com aquela criança, uma diz que o filho é dela, outra diz que o filho é também, e Salomão disse, bom, vamos resolver aqui a parada desse jeito, pega ali a espada, eu divido o menino no meio, uma banda para uma banda para outra. E uma aceitou aquela proposta, sim, por mim tá bem. A outra disse, não, eu entrego o menino para ela. E Salomão disse, então, tome o menino, porque você agiu como uma verdadeira mãe, você deve ser a mãe dessa criança, você é a mãe
desta criança. Então Deus dá a Salomão essa sabedoria, é conhecido como o rei sábio, não é? Então cada um de nós é chamado a pedir a Deus no dia de hoje essa sabedoria, que é fruto de uma intuição, uma compreensão da vida vista na sua profundidade, capacidade de ler a vida por dentro, é aquilo que a gente chama, não é, de inteligência, intus legere, é a capacidade de ler a vida, mas ler não do aspecto externo. As duas aparecem ali dizendo que são mães, tem um discurso, tudo externamente foi dito. Salomão conseguiu perceber o que os olhos não viam, conseguiu ler a sensibilidade, a inteligência emocional, a forma de vinculação das duas mulheres, ou de uma das mulheres com a criança, das duas, aliás, ele percebeu qual era a que tinha o vínculo correto com aquela criança que poderia ser a mãe. Então, essa sabedoria é dom de Deus, é uma sensibilidade, não é, para a vida, a sensibilidade para os acontecimentos, não é só um ato de inteligência, de coeficiente intelectual. Talvez a gente pudesse colocar a sabedoria muito ao lado do coeficiente emocional, essa capacidade de gerir a vida, não é? Um dia desse foi a Aline que me mandou, fez uma postagem de um submarino, não é, de um submarino, e mostrando uma parte do submarino que estava para o lado de fora e uma parte do submarino, daquela parte do submarino que ficava para dentro da água, que a gente não via. Então, quando um submarino põe uma parte fora, é uma parte muito pequena. Diz que às vezes a gente, no mundo de hoje, coloca ênfase nesses aspectos externos, valoriza a pessoa porque ela sabe falar muita língua, porque ela tem uma grande inteligência no mundo acadêmico, etc. E deixa de ver aquela parte do submarino que fica imersa debaixo da água, aquilo que os olhos não podem ver. Eles são as capacidades de relacionamento, a capacidade de perdoar, a capacidade de relacionar-se consigo mesmo, de encontrar as motivações pelas vias mais justas. Então a sabedoria está ligada a esse mundo, não é, do que a gente diria, daquilo que está submerso, que os olhos não conseguem perceber, que os olhos não conseguem alcançar, mas que a gente consegue chegar perto com o coração. Então é essa sabedoria que a gente quer realmente pedir a Deus no dia de hoje. Olha, eu disse que Jesus estava, não é, o capítulo 11 de Mateus começa com esse recado que vem da cadeia lá de João Batista, e Jesus que faz essa pastoral carcerária, mandando para João uma palavra que o estimula. Então é interessante a gente também saber fazer pastoral carcerária, não é? A gente pensa, por exemplo, o sistema brasileiro tem um sistema carcerário que não ajuda a transformar ninguém. A pessoa não volta de lá transformada em sentido positivo. Então João recebe uma palavra que vai da parte de Jesus, que ilumina aquela situação ruim que ele estava vivendo naquele momento de falta de luz interior. Depois vimos o elogio que Jesus faz da pessoa de João Batista para toda a multidão, e vimos aquela reprovação que ele faz da cidade de Betsaida e Corazim. Quando Jesus termina de fazer aquele discurso, diz o evangelista Mateus que Jesus se pôs a dizer. Lucas dá um detalhe interessante aqui, que além diz que Jesus se pôs a dizer, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ficou cheio do Espírito Santo e começou a dizer. São Paulo tem uma coisa interessante, que diz que a gente não sabe rezar como convém, e que o Espírito Santo vem em nosso auxílio e grita dentro de nós: Abá, ó Pai. Mas esse é um vocativo, dizer para Deus, Abá, ó Pai. Mas depois disso, o que é que a gente continua dizendo ao Pai? Jesus ensinou que a gente deve dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí nós santifica, não é? Reconhece a santidade que está no nome de Deus. E depois vem esses 7 pedidos que são formulados, não é? Hoje a gente ouvirá da boca de Jesus uma outra forma de relação com o Pai, de oração dirigida ao Pai. Não uma oração de súplica, não uma oração de pedido, como nós vimos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, mas nós entramos num outro tipo de oração, que é a oração de louvor.
A sabedoria faz com que a gente aprenda a louvar a Deus. Porque na medida que a gente louva a Deus, a gente é agradecido a Deus. Gente, onde tem espaço para gratidão? Lembra que ontem eu disse a você que a gente deveria saber escolher mudanças, trabalhar em cima de uma mudança, etc. Pois bem, a mudança deve ser acompanhada da gratidão. Porque quando a mente humana está fixada na gratidão, nesse sentimento da gratidão, de um coração que se move, de um coração que se expande com uma vibração, não é, na linha da gratidão, não existe espaço para o aspecto sombrio da vida. Por isso que Jesus mandou dizer a João Batista, que estava com aquela pergunta assim meio nuvulosa, não é? Você é mesmo o Messias ou temos que esperar outro, como alguém que perdeu as forças? Jesus manda dizer, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os coxos estão andando, leprosos estão sendo purificados, pessoas estão ressuscitando, os pobres estão sendo evangelizados. Manda dizer um monte de coisa positiva. Para quê? Para que João, ouvindo essas coisas positivas, mude a sua mente, a sua onda cerebral, tenha uma atitude mental positiva. Abra o coração na dimensão da luz. E aí mesmo ele estando lá no cárcere, a luz entrava nele, porque era a luz que estava vindo do céu. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. É isso que a gente quer fazer hoje, deixar essa luz do céu entrar. Então Jesus louva o Pai, começa louvando, essa atitude de gratidão, que outra coisa não é, que é o espírito de Eucaristia. Eucaristia significa agradecimento. A vida mal agradecida é uma vida que não ajuda nas mudanças. Então, a mudança, a transformação, a conversão começa já nessa atitude mental de quem se abre para enxergar a bondade e a presença de Deus na sua própria vida. E por que Jesus louva? Como é que ele louva? Porque ele louva, ele diz, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O senhorio de Deus. Deus é Senhor do céu, é Senhor da terra. Como a gente diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade de Deus para nós, qual é? A nossa santificação, é a nossa transformação, é a nossa mudança. Ele é Senhor do céu e da terra, portanto ele é aquele que, se nós assumirmos a sua vontade, a nossa transformação se torna possível, porque temos a graça dele ao nosso lado para ajudar no encaminhamento da nossa transformação. E aí Jesus diz uma coisa, por que é que eu te louvo? Porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Para receber a sabedoria de Deus, não é que você precisa fazer um curso numa universidade. Você tem que abrir o seu coração, se tornar pequenino. Quem não se fizer pequenino como uma criança não pode entrar no reino dos céus. A criança se alegra por coisas simples, não é? A criança se alegra por coisas que não são muito complicadas, a simplicidade das pombas, não é? Essas crianças que sabem de verdade entrar no jogo da graça, se fazer pequeno, para então entrar nesse mundo dessa sabedoria que vem de Deus. E aí essa sabedoria supõe também vinculação, aquilo que eu dizia antes, não é? Saber se interligado. Vocês já ouviram falar que em certos lugares, por exemplo, quando vai ter um tsunami, um grande terremoto, os bichinhos começam a deixar, por exemplo, a região mais baixa e começa a subir para áreas mais altas para poder se salvar. Por quê? Porque eles percebem que tem alguma coisa que está acontecendo que não é boa, que não é positiva. O mundo de hoje também às vezes vai dando sinais de coisas negativas e a gente precisa ter essa vinculação para saber tomar o passo no lugar certo e para o lugar certo. Quando Noé estava pregando a necessidade de conversão às pessoas, estava construindo a arca, dizendo, vem aí um dilúvio, nós estamos ameaçados. Pouca gente deu ouvido àquilo, só mesmo os da família de Noé não tiveram sabedoria, não tiveram aquela vinculação com o que estava acontecendo, não foram capazes de ler os acontecimentos. O que é que nós estamos lendo na história do Brasil?
O que é que nós estamos lendo na história do mundo? Não é preciso ter frequentado universidade, não é preciso ter títulos acadêmicos. Nós estamos vendo que nós estamos passando por uma hora muito difícil, por uma hora muito complicada, que pede de nós a conversão cidadã, a conversão política, a conversão social, a conversão eclesial. Isso é dado a nós pela sabedoria, não precisa muita coisa não, basta sentir usos de certas palavras, gestos, atitudes. Vamos ser sábios, vamos perceber. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Um pingo é letra. E é verdade, às vezes um pinguinho só. Para quem sabe a língua alemã, por exemplo, tem a letra A. Se a letra A tiver 2 pinguinhos em cima, a gente já sabe que aquilo não é um A, não fala como um A, vai se falar como um E. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Um pingo é letra. Deve ajudar a gente na nossa modificação, na nossa transformação, na busca daquilo que é o melhor. Então vamos pedir a Deus essa graça de sabedoria. Jesus diz, essa sabedoria é dada a quem se faz pequeno, não a quem quer se fazer arrogante, forte, um discurso destruidor de todas as coisas. E aí Jesus continua dizendo, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi entregue por meu Pai a mim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Minha amiga, meu amigo, no dia de hoje, vamos pedir a Deus esta graça de aceitar essa revelação que o Pai faz a nós do seu Filho. E no Filho, o Pai nos revela que nós também somos filhos. Lembra de Pedro? Pedro que diz, quando Jesus pergunta, o que é que diz que eu sou? Ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, foi o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando a gente abre o coração a essa sabedoria, a essa gratidão que vai se manifestando dentro de nós, a gente pode receber isso que a gente chama, né, dessa graça de iluminação, dessa revelação dos planos de Deus dentro do nosso coração. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças nesse dia, porque tu nos dás o espírito da sabedoria, sabedoria que nós não encontramos simplesmente nos livros, mas sabedoria que é essa capacidade de ler a vida com os olhos que brotam da fé, que faz a gente ver que nós não estamos abandonados, desamparados, que nós vemos os sinais da morte, mas que nós vemos sobretudo os sinais da vida. Faz-nos crescer na esperança e dá-nos perseverança no caminho da paz e no caminho do bem. Ajuda-nos a nos fazer pequeninos como crianças, porque a elas pertencem o reino dos céus. Essa pequenez de criança é aceitar a tua mão que nos guia, nos protege, leva-nos ao caminho que tu queres. Converte o nosso coração ao movimento da gratidão, que sejamos ser homens e mulheres agradecidas e agradecidos. Que todo espírito de soberba seja arrancado de nós. Que nós possamos crescer na humildade. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado, tu nos dizes com a tua palavra. Ajuda-nos a entrar nesse espírito de pequenez, que é aquele mesmo espírito de Maria que diz, a minha alma engrandece o Senhor, porque ele olhou para a pequenez da sua serva. Ajuda-nos a ver-nos pequenos com possibilidades de crescimento com a graça do teu Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, vamos pedir a bênção de Deus para nós. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, olha, um abraço grande para você que está aqui acompanhando essa nossa live, um abraço para Natalice, um abraço grande a Natalice. Natalice é uma amiga do tempo ainda, dos meus tempos de seminário, de pastoral, de juventude, né? Te encontrar por aqui é para mim uma alegria. Então, Natalice Sampaio, um abraço grande para você, para Odaleia, para Darcy Sampaio. Eita, a família Sampaio está aqui presente. Tem a Aline Sampaio, né, que é aqui sobrinha da Natalice, e tem a Darcy Sampaio, que nós já descobrimos que não são parentes, embora você tenha enraizamentos ali naquela mesma região.
Kelly CPJ, um abraço para você, bom dia, que as bênçãos de Deus sejam derramadas realmente sobre nós. Tá vendo aí que a Natalice tá espetando aqui a sobrinha, dizendo que ela acordou cedo hoje. Como é que ela dizia ontem que ela chega como quem? Dona Francisca, era assim? Dona Tereza, sei lá o que, chegando atrasada. Everilda Menezes, um abraço para você, que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria. Um abraço para a Sandra, acompanhando aqui. A Aline diz, um coração cheio do amor de Deus, é um coração grato, porque está conectado com a graça. É isso mesmo, bem por aí. Gente querida, então, um abraço para vocês, um dia abençoado. A Dona Isabel está dizendo aqui, sempre essas figuras que a gente conhece dentro das comunidades da gente, né, que trazem alegria. Gente querida, então, um abraço bom para vocês, permaneçam acompanhando a gente e, como eu disse, encaminhe a live, comente a live e façamos bom uso dela. Faz lá a mesma coisa no Facebook, faz a mesma coisa lá também no nosso canal do YouTube. Um dia abençoado, eu vou salvar aqui a live e depois encaminhar nesses outros espaços. Fiquem com Deus.